Estamos estudando, como os irmãos viram, as cartas de Paulo já há bastante tempo, né? Nós começamos em Romanos e agora estamos em Filemon. Estudamos dessa maneira, ao completarmos a carta de Filemon, teremos estudado as 13 cartas de Paulo, né? Quase que capítulo por capítulo, quase que versículo por versículo, né? Teremos estudado assim. Então, desde Romanos até Filemon, são 13 cartas, as 13 cartas de Paulo. E nós temos estudado isso e tem sido para mim muito edificante. Tenho aprendido muita coisa e tem mudado muitos aspectos da minha vida, inclusive da minha vida profissional. E hoje nós vamos tratar desta carta de Filemon, que é a última carta, né? Estamos estudando até hoje estas cartas do apóstolo Paulo, e elas foram escritas sob a inspiração do Espírito Santo. Não foi Paulo que escreveu essas cartas. Ele foi aquele que redigiu as cartas, mas quem inspirou o apóstolo para escrever essas cartas foi o Espírito Santo. Porque Paulo escreveu muitas outras cartas que não estão na Bíblia, não é? Por que esta carta e as outras 12 que nós já lemos foram colocadas na Bíblia, e outras muitas cartas que ele escreveu não foram colocadas? Por que a igreja primitiva foi orientada para escolher estas cartas e não as outras, né? Qual a razão? Por que houve essa escolha? Porque o Espírito Santo, meus irmãos, por meio da igreja, agindo por meio da igreja, e ele age sempre por meio da igreja, embora o Espírito Santo oriente a gente individualmente, ele orienta muito mais por meio da igreja, porque uma orientação individual pode não ser a mesma, eu não ter a mesma visão que a igreja vai ter. Então, nós somos levados a crer, e isso é um ensino da palavra de Deus, que a igreja escolheu estas cartas, estas 13 cartas, orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é que preparou esse cânon. O cânon bíblico, isto é, esse grupo de cartas que pertence ao Novo Testamento, as cartas de Paulo, são cartas que foram orientadas pelo Espírito Santo. As outras cartas que Paulo escreveu, que João escreveu, que Pedro escreveu e que não estão no cânon bíblico, elas não estão erradas. Elas simplesmente não foram colocadas no cânon bíblico porque elas não tiveram inspiração divina, mas tiveram iluminação divina, e elas serviram também para abençoar os irmãos que receberam essas cartas. Só que elas não foram escolhidas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem a sabedoria, e ele escolheu estas aqui, porque estas 13 cartas de Paulo bastariam para tratar dos assuntos que deveriam ser tratados. Além disso, haveriam outras cartas, né? Outras cartas, por exemplo, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, 2 cartas, as cartas de João, 3 cartas, a carta de Judas, 1 carta, não é? Então, essas outras cartas, o Espírito Santo usou para completar toda
todo o ensino e toda a mensagem do Novo Testamento. Então, fora destas cartas, nem mesmo cartas de Paulo que forem encontradas hoje, né? Hoje, vamos supor que hoje em dia se encontre uma nova carta de Paulo. Ela não vai pertencer ao cânon bíblico. Por quê? Porque as que deveriam pertencer ao cânon bíblico foram decididas pelo Espírito Santo em comunhão com a igreja, Portanto, nós temos em mãos aqui aquilo que o Espírito Santo separou, aquilo que o Espírito Santo preparou para esses 2000 anos de cristianismo. O Espírito Santo não estava pensando só no primeiro século, ele estava pensando em todos os séculos que viriam, não é? Ele estava pensando nos 20 séculos, 22 séculos, 21 séculos que viriam posteriormente. Então, essas mensagens, quando nós lemos, quando vocês leem as cartas, não temos a nítida impressão que ela está sendo escrita neste tempo, não parece que elas foram escritas agora, é porque é exatamente isso, né? Os apóstolos escreveram e o Espírito Santo inspirou aquilo que seria útil e atual em todos os tempos. Por isso que a gente diz sempre que a palavra de Deus é atual. A palavra de Deus é atual, ela não é arcaica, não é do passado. Quando alguém fala, e sempre ouvimos alguém dizer isso, isso é uma coisa antiga, é porque a pessoa realmente não conhece a palavra de Deus, porque não há nada antigo aqui na Bíblia, tudo é atual. O antigo aqui é só a idade dos escritos, mas o conteúdo dos escritos é sempre atual, é para hoje, é para amanhã, é para muitos séculos, se isso acontecer, né? Se Jesus não voltar antes, é para muitos séculos à frente, né? Então nós precisamos entender isso. Isso, ela é sempre contemporânea, né? Sempre está atual. Então nós estamos estudando essa carta, e essa carta é do apóstolo Paulo, e ela foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo e preservada pela ação soberana de Deus. Quem que preservou a Bíblia? Muitos livros escritos muito depois da Bíblia desapareceram da história. Por que a Bíblia não desapareceu? Houve perseguição sistemática contra a Bíblia, houve queima de Bíblias, né? Queima de Bíblias. Por que ela não desapareceu? Por que a Bíblia não desapareceu? Porque Deus preserva a sua palavra, a palavra dele, ele zela pela sua palavra, ele zela pela sua palavra. Então, nós sabemos que a Bíblia vai permanecer, a sua palavra permanece para sempre. Então, nós sabemos disso e podemos crer nisso. Ela é preservada pela ação soberana de Deus e que constitui um rico cabedal de orientações ou ensinos e exortações, princípios eternos que Deus deu à igreja dele, né? Então, a Bíblia contém esses princípios eternos que Deus deu a nós. E Filemon é a última carta do apóstolo Paulo, é a última carta canônica de Paulo, né? Não é a última carta de Paulo, ele escreveu certamente outras cartas, mas é a última carta canônica. O que significa isso? A última carta que está no conteúdo bíblico, a última carta que está dentro da lista de livros bíblicos. É a última carta que é considerada inspirada pelo Espírito Santo.
Então ela é a última carta canônica, né? E Paulo escreveu outras cartas. Quantas ele escreveu, nós não sabemos. Elas não estão no cânon bíblico e por isso nós não sabemos. Mas aprove a Deus, isso é importante a gente saber, aprove a Deus preservar as 13 cartas que temos, e isso é mais do que suficiente para nós, não é? Aprove a Deus preservar as 13 cartas de Paulo. Nós estamos falando de cartas de Paulo, não estamos dizendo que as outras não foram preservadas, sim? Mas e nós sabemos que isso é mais do que suficiente para nós conhecermos de Deus. Paulo é o apóstolo. Paulo é um apóstolo. Ele foi convertido do judaísmo. Eu creio que todo mundo aqui já leu sobre a conversão de Paulo, né? Atos 9, né? Atos 9. Todo mundo aqui já leu sobre a conversão de Paulo. A conversão de Paulo ocorreu de uma maneira sui generis, né? É uma maneira especial. Ele era um fariseu, pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal judaico que zelava pelo cumprimento da lei judaica. E pela lei judaica, os cristãos estavam errados e eles eram condenados à morte. Paulo recebeu então autorização para ir por onde desce, né? Para trazer os cristãos a Jerusalém e matar os cristãos, porque eles estavam em desobediência à lei de Moisés. E ele então fez uma viagem até a Síria, até a capital da Síria, que é Damasco, para arrancar os cristãos de lá e trazer a Jerusalém, e ali eles seriam julgados, um julgamento fajuto, né? E eles seriam condenados à morte, né? Como Estevão foi condenado à morte, nós sabemos. Mas no caminho, antes deles chegarem em Damasco, no caminho ele estava com vários soldados junto com ele. Ele viu uma luz extremamente poderosa que o cegou. A luz fez uma queimadura no olho de Paulo, tanto é que ele teve que passar 3 dias até que aquela queimadura fosse resolvida, né? Caísse dos olhos dele como que escamas. Houve uma queimadura na conjuntiva dele e essa conjuntiva então ficou queimada e durante 3 dias ela foi recuperada. Então caíram como que escamas do seu olho. Então essa luz que brilhou intensamente na frente do apóstolo Paulo, que fê-lo cair do cavalo, né? Literalmente ele caiu do cavalo. Então essa luz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então disse, né? Quem és tu, Senhor? E a voz fala com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Então ele se converteu ali naquele momento. Nem toda conversão é igual a de Saulo de Tarso, né? Que ali ainda era Saulo. Nem toda conversão é como a de Saulo. Não vai querer botar isso como padrão de conversão, não, porque cada pessoa se converte de um jeito. Mas, então, Jesus falou com ele que ele deveria entrar em Damasco, e lá ele seria orientado por um dos discípulos, né, para saber o que aconteceria. E ali Deus tratou dele e
falou com ele que ele ia ser testemunha às nações. Então Paulo foi convertido dessa maneira e ele se converteu e ele é convertido do judaísmo e foi constituído apóstolo, separado por Deus, desde o ventre da sua mãe, desde o ventre materno, para pregar o evangelho os gentios, né? Ele foi separado para pregar o evangelho para os gentios e tornou-se o maior evangelista da história, maior evangelista de todos os tempos, atingindo homens e mulheres de todas as nações conhecidas naquele tempo, né? Então ele se tornou um grande evangelista, o maior de todos os tempos, e Deus o usou poderosamente como apóstolo. Então ele tinha a unção apostólica e ele pregava com esta unção, de modo que as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E ele pregou o evangelho em muitos lugares e foi o maior pregador de todos os tempos. Ao escrever a carta, juntamente com outras cartas, ele estava preso em Roma. Quando ele escreveu esta carta aqui, por volta do ano 61, depois de Cristo, ele já estava preso em Roma. Por que Paulo foi preso em Roma? Ele foi preso porque ele ia ser morto em Jerusalém pelos judeus, né? Os judeus tinham ódio dele. Por quê? Porque ele tinha sido um judeu, um praticante do judaísmo, e agora ele tinha repelido o judaísmo, tinha abandonado definitivamente o judaísmo, e agora era um cristão. Então o ódio que eles tinham dele era um ódio muito maior do que para aqueles crentes comuns que nunca tinham sido do Sinédrio, né? Então os judeus queriam matá-lo em Jerusalém. Então ele fugiu para Cesareia. Em Cesareia ele foi levado a julgamento e os judeus continuaram querendo matá-lo, e ele, percebendo que a tendência do juiz daquele tribunal era entregá-lo aos judeus, ele pediu para ser ouvido por César. Ele apelou para o direito romano dele de ser ouvido num tribunal presidido pelo próprio César. E César era o imperador romano. Então ele foi transferido, prisioneiro, transferido para Roma. E o livro de Atos conta essa viagem. O que aconteceu durante essa viagem, os percalços que aconteceram durante essa viagem, a ameaça de morte, ameaça de naufrágio, picada de cobra e um monte de problemas que aconteceram durante essa viagem. Mas ele chegou finalmente a Roma e ali ele foi preso. Mas ele foi preso numa casa que ele mesmo alugou, porque ele era um preso não político, mas um preso religioso. Então ele ficou preso numa casa que ele mesmo alugou, certo? E com um soldado vigiando ele ali 24 horas por dia. Havia turnos, né? Os soldados ficavam ali. E isso ajudou muito no evangelho, porque cada soldado daquele saía dali com o evangelho na cabeça, né? Ele usava cada soldado que o prendia, né? Que ficava com ele amarrado, ele usava para pregar o evangelho. Então Paulo foi preso e ficou preso em Roma por causa disso.
E ele tinha certa liberdade ali. Ele podia receber visitas e ele podia escrever para as pessoas, né? E ele escreveu. Filemon é uma das 4 cartas que ele escreveu da prisão. É Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas foram escritas da prisão, da primeira prisão, porque Paulo foi solto depois, nesta primeira prisão, e depois ele foi preso definitivamente, aí uma prisão política, e foi levado ao martírio, né? Foi degolado na segunda prisão. Então, Paulo é esse apóstolo que escreve da primeira prisão, na primeira prisão, e ele tinha uma certa liberdade ali, ele podia escrever. Filemon, quem era Filemon? O texto fala aqui, a carta é a Filemon. Quem era Filemon? Se a gente estudar esse texto aqui, ler esse texto muitas vezes, mas não souber quem é Paulo, quem é Filemon e quem é Onésimo, a gente não entende o que está acontecendo. Filemon era um cristão convertido por meio do apóstolo Paulo. E era um homem abastado, um homem rico. Era um cristão rico. O cristão pode ser rico? O cristão não tem que ser pobre? Não. O cristão pode ser rico ou pobre. Isso não influi na fé dele. Pode ser escravo também, né? Então nós vamos ver isso aqui. O cristão não pode amar o dinheiro. O cristão não pode amar o dinheiro e tem que usar o dinheiro para o benefício do trabalho do Senhor. O cristão rico ele é também chamado a contribuir, chamado a enriquecer a igreja, a abençoar a obra do Senhor. O problema é que muitos cristãos, quando enriquecem, esquecem desse aspecto que Jesus falou e passam a amar o dinheiro. Esse que é o problema, né? Então, Filemon era um convertido do apóstolo Paulo. E Filemon não era o único cristão a possuir escravos na igreja de Colossos. Ele era um cristão da igreja de Colossos, um cristão colossense. E tinha outros cristãos lá que tinham escravos. Naquela época, ter escravos era uma coisa absolutamente normal, não tinha nenhum problema. E muitos irmãos da igreja tinham escravos. E na igreja de Colossos, então, havia muitos crentes abastados e que tinham escravos. A carta de Paulo não é uma orientação contra ou a favor da escravatura. Paulo não está tratando nesta carta contra o regime de escravos ou a favor do regime de escravos. Não é isso que ele está tratando. Ele não fala nada a favor do sistema escravagista, nem fala nada contra o sistema escravagista. Ele está tratando de um escravo e seu senhor e o que é que aconteceu entre eles. Então, ele não é nem contra nem a favor aqui a escravatura nesta carta, mas ele orienta os cristãos a tratarem os seus escravos de maneira cristã. O que ele fala é o seguinte: vocês têm escravos? Então, tratem esses escravos de maneira justa, de maneira equilibrada, de maneira amorosa, de maneira cristã. Né? Vocês não têm escravos? Não procurem ter. Né? Então, ele era uma pessoa que ensinava desta maneira. Então, ele não obrigava
os escravos, não obrigava os escravos a mudar de religião. Quando uma pessoa escrava se convertia, ele dizia exatamente isso, e é verdade isso que ele dizia: você pode ser cristão e ser escravo ao mesmo tempo. Por quê? Porque um escravo pertencia ao seu dono, ele era uma propriedade do seu dono. Ele só deixava de ser escravo se o seu dono o alforriasse, desse liberdade a ele, ou se uma outra pessoa pagasse ao seu dono o preço que ele valia, certo? Então, fora disso, ele continuaria escravo. Ele não tinha dinheiro para se comprar, para pagar a sua liberdade. Mas Paulo está dizendo, isso não impede de você ser crente. Você pode ser crente prisioneiro, você pode ser crente escravo, você pode ser crente de qualquer maneira, né? Estando em qualquer situação, você pode ser cristão e pode aplicar os princípios cristãos da sua vida. Então ele diz, né? Ele não estimulava os donos de escravos a serem, ele estimulava os donos de escravos a serem perdoadores, a não explorarem os seus escravos, a tratá-los com dignidade e considerando o que apesar das diferenças existentes, elas não poderiam ser usadas para favorecer alguns em detrimento de outros, conforme o seu querer. Paulo então ensina isso, né? Os donos de escravos deveriam ser amorosos, misericordiosos, tratar com dignidade, afinal o escravo era uma pessoa. E os escravos deveriam tratar os seus patrões, seus donos, com muita respeito, ou com obediência, fazendo tudo para o Senhor o escravo, o dono do escravo, como se fosse para a glória de Deus. Então era esse o ensino de Paulo. Onésimo era um dos... Então esse era Filemão. Quem era Onésimo? Onésimo era um dos milhões de escravos que havia no Império Romano. O Império Romano tinha milhões de escravos. De onde que eles vinham? Eles eram frutos frequentes das guerras do período romano, né? do período de domínio do Império Romano. Quando o Império Romano estava dominando, ele tinha as guerras contra os povos das regiões afastadas. E quando ele vencia as guerras, ele vencia quase todas, eles traziam escravos daqueles países, né? E essas pessoas vinham e eram vendidas como escravos. Então, o Império Romano tinha muitos escravos. Eles eram então frutos das frequentes guerras do Império Romano. Suas fronteiras precisavam de ser mais cuidadas, né? Então eles tinham que ter uma população de soldados muito grande, porque as fronteiras eram muito amplas e eles precisavam vigiar as fronteiras. E também a Pax Romana devia ser garantida. O que era a Pax Romana? A Pax Romana era aquela paz que era garantida pelas tropas romanas nos lugares dominados. Então as tropas romanas eram uma garantia de que não havia insurreição em nenhum país, que nenhum país ia se rebelar contra Roma, e também aqueles roubos frequentes que haviam nas estradas romanas praticamente desapareceram no período da Pax Romana, porque na Pax Romana, durante esse período de paz,
havia patrulhas, né, de soldados romanos que percorriam as estradas. Então, de uma certa maneira, houve muita bênção por meio da Pax Romana. É por isso que os apóstolos puderam pregar o Evangelho livremente, andando de lá para cá, daqui para lá, por causa da paz que Roma garantia. Então, os inimigos eram, em grande parte, feitos escravos e vendidos nas grandes cidades do império. Então, Onésimo era um desses escravos, né? Mas o que se deu com Onésimo foi interessante. Ele era um desses escravos de Filemon, e o que aconteceu? Depois de lhe roubar um certo valor, ele fugiu do castigo legal. Então, Onésimo não era crente ainda e era escravo de Filemon. Onésimo era escravo de Filemon. Filemon era crente, Onésimo não. Onésimo, como escravo ainda, roubou Filemon. E, para não ser morto, era um direito que o dono de escravos tinha de matar aquele que roubasse. Então ele fugiu. Nessa fuga dele, ele foi parar em Roma. E de alguma maneira, né, que Deus está no controle, esse Onésimo encontrou-se com Paulo na prisão. E Paulo, no ouvido dele, e ele se converteu. Onésimo se converteu. Paulo discipulou esse Onésimo, né? E na prisão, seu caminho foi encontrar-se com Paulo, e Paulo trabalhou com ele, e ele se converteu à fé cristã. Então, segundo os ensinamentos de Paulo, Onésimo deveria, por dever cristão para com o seu Senhor, o que ele deveria fazer? Deveria obedecer, voltar a Colossos, se apresentar diante de Filemon, dizer para ele: olha, eu sou o escravo que fugiu, mas eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu vim aqui para pedir perdão, para ver se de algum modo eu posso pagar essa conta. Escravo, como é que ele ia pagar a conta, né? Não tinha jeito. Mas eu quero, se de algum modo eu posso pagar essa conta, e estou à disposição para que o Senhor quiser fazer de mim. Mas Paulo, sabiamente, antes de Onésimo sair e ir para fazer isso, você vê que a conversão do cara foi verdadeira, né? Ele foi para lá. Antes dele voltar, dele sair de Roma, o que aconteceu? Paulo escreveu uma carta, essa que nós estamos lendo, a Filemon. E na carta a Filemon, Paulo faz então um apelo, né? Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Então ele ia voltar à casa de Filemon, confessar o erro, propor-se a devolver o valor roubado e sujeitar-se ao castigo decorrente de sua ação, que poderia ser a morte. Normalmente o castigo em tais casos era realmente a morte. Paulo escreve então a carta e a envia a Filemon. Filemon não sabia o conteúdo da carta. Onésimo, que é o escravo, não sabia o conteúdo da carta. A carta era selada, certo? E ele não abriu, com certeza. Então ele não sabia o conteúdo da carta. E quando Filemon abre a carta,
ele vê lá que a carta foi escrita e havia uma intercessão de Onésimo, de Paulo por Onésimo, seu filho na fé. Por que filho na fé? Porque foi por intermédio de Paulo que Onésimo se converteu. Filemon foi orientado por Paulo, então, para aplicar o princípio da fraternidade cristã. O que é fraternidade cristã? O que nós somos? Nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente declara isso. Quando eu falo Pai Nosso, eu estou dizendo Pai meu e Pai dos meus. Quem é filho do mesmo Pai é o quê? Irmão. Então nós somos irmãos. Isso é a fraternidade cristã. E isso me obriga a tratar os meus queridos aqui como irmãos. Certo? Então Filemon foi orientado por Paulo para aplicar o princípio da fraternidade cristã e aquela situação de Onésimo. Ao mesmo tempo, sabendo que seria difícil para um escravo pagar a conta, seria impossível, né? Só se Filemon perdoasse a ele, né? Porque como é que ele vai pagar a conta se ele é um escravo, tem que trabalhar obrigatoriamente? Só se tivesse um fiador. Então Paulo se ofereceu como pagador da dívida. Ele falou: olha, se ele te deve alguma coisa, deixa comigo que eu vou te pagar. E isso é para não dizer a você, Filemon, que até você a mim mesmo te deves. Por que ele falou isso? Por que Paulo falou que Filemon também devia a ele? E não era dinheiro. É porque Paulo evangelizou Filemon, e Filemon se converteu e se transformou em nova criatura, né? Então, isso é o que Paulo fez com Filemon, né? Então, Filemon, no mesmo tempo, sabendo que seria difícil para Onésimo pagar a conta, Paulo se oferece como fiador. É possível que Filemon tenha alforriado a Onésimo. O que é isso? O que é alforria? É a liberdade. E essa liberdade aqui parece que foi gratuita. É possível, pelos indícios da carta aqui, que Filemon tenha alforriado Onésimo, tenha dado a liberdade a ele e tenha tenha devolvido ele a Paulo, né, para auxiliar o apóstolo nos seus trabalhos, né? Paulo queria Onésimo junto com ele para ser alguém que auxiliasse ele no seu trabalho de evangelização. E nós temos, pela história da igreja, o conhecimento de que Onésimo se tornou ministro do evangelho, e mais tarde se tornou bispo da igreja de Éfeso. Então, o investimento na vida de Onésimo foi um investimento muito valioso, né? Esta carta, irmãos, demonstra que no pré-ordenamento de todas as coisas, Deus providencialmente, propositalmente, tinha um propósito mais profundo na vida e na fuga de Onésimo. Às vezes a gente não valoriza determinados eventos, determinados fatos, mas Deus está conduzindo esses fatos. Alguém poderia dizer: larga desse escravo para lá, né? Ele sumiu, como é que você vai achar um escravo desse em Roma?
com mais de 1 milhão. Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes, 500 mil eram escravos. Como é que você vai achar no meio de 500 mil um escravo que conhecia todos os becos de Roma? Né? Então, alguém pode ter aconselhado a Filemon, larga isso para um lado. Mas Deus estava no controle. Isso leva a gente a acreditar que não tem sorte, não tem azar, não tem coincidência, não tem nenhum tipo dessas coisas que a gente pensa. Tudo está no controle de Deus. E se Paulo não tivesse entendido isso, e se Filemon não tivesse entendido isso, o que iria acontecer? Onésimo não teria sido um evangelista e não teria pastoreado a igreja de Éfeso, né? Com toda certeza. Bem, nós vamos terminar essa carta na semana que vem, né? Se Deus quiser. Então, deixamos aqui o apelo para os irmãos lerem esta carta. Na semana que vem nós vamos falar aqui versículo por versículo, certo? Para a gente entender melhor. Deus abençoe a todos. Irmão Juventus. Só uma colocação, gostaria que o senhor comentasse a respeito, qual a visão que o senhor tem. Da parte dos que criticam o Evangelho e que odeiam a Deus, essa é a grande verdade, eles gostam de citar que o Deus das Escrituras apoiava a escravidão e tudo mais, né? Mas quando você lê ali o Pentateuco, eu observo ali que a escravidão, inclusive Deus tinha deixado uma lei que não era assim, você não podia machucar o escravo e tudo mais. O próprio povo egípcio, aquele povo poderoso que escravizou os judeus, quando chegou a fome, eles mesmos se deram como escravos pela comida, e José fazia parte disso. E na lei de Moisés também dizia que depois dos 7 anos, aquela questão toda, se o escravo gostasse do seu dono, isso que é importante a gente ler com carinho, ele podia não querer ser livre, e o dono colocava uma argola na orelha, né, na porta da casa, e aquele escravo nunca. Então acho que não dá para conciliar aquele tipo de escravidão. É que esse de Onésimo, é claro que é mais romano, mas eu estou tratando daquele de Êxodo lá. Não tem como a gente relacionar com essa escravidão dos negros que aconteceu, que foi uma desgraça na humanidade. Você escravizar uma pessoa por causa da cor, ter relações sexuais forçadamente só por você ser um escravo, tratar o outro com desprezo. Então, entre outras coisas mais graves aí. Então, eu não consigo ver essa semelhança, não com a escravidão romana de Onésimo, mas aquela que o próprio Deus vinha falando no Antigo Testamento, com essa que a gente teve recentemente. O que o senhor pensa? Deus nunca orientou escravidão, né? Nunca orientou a escravidão no sentido de que as pessoas obrigatoriamente teriam que ser escravos, permanecer escravos, e nem que seria o sistema de escravidão seria constante. Para Deus é o mesmo princípio aqui do Filemon. Você pode servir a Deus escravo ou não. O povo de Israel servia a Deus escravo no egípcio, mas Deus os libertou. Mas na lei de Moisés havia uma previsão, né? Você pode ter um escravo, mas tem limites para você tratar esse escravo, né? O escravo é uma pessoa que tem direitos também, né? Então ele é um escravo porque ele não tinha recursos, né? Então acabou se tornando um escravo. E havia o escravo voluntário, não é? Então
e essas pessoas podiam se gozar da bondade do povo de Israel, né? Se bem que isso começou também a ser não praticado, né? Esses livros que nós estamos estudando aí, de Amós, de Miqueias, de Oséias, falam sobre essa não contemplação caridosa do escravo, né? A exploração do escravo, não respeitando a sua vida humana, né? Os seus direitos, entre aspas, né? A sua humanidade, não sermos solidários com eles, o direito à alimentação, o direito à vida, né? Então, não há nenhuma relação, na minha compreensão, nenhuma relação com a escravidão que os negros... Isso aí foi uma atitude comercial, né? Atitude do capitalismo, né? Que queria baratear o custo da produção agrícola. Então, a mão de obra escrava era mão de obra barata. E também tem que considerar que os próprios negros da África, os líderes, né, os donos, os chefes de tribos lá, eles mesmos vendiam os seus subalternos, né? Então, é uma situação decorrente do pecado. Do pecado. A gente entende isso como situação decorrente do pecado. Na medida que a pessoa se espiritualiza, no sentido não espírita dessa palavra, no sentido dela crescer no Espírito Santo, ela vai vendo que isso não é possível, não é compatível com o cristianismo. Se eu tiver escravos, eu vou ministrar a ele como eu ministro a uma pessoa normal, e até vou alforriá-lo, eu devo alforriá-lo, não é? Então, não precisaria de nenhuma lei áurea para que isso acontecesse, bastava que as pessoas entendessem que a escravidão não é um projeto de Deus, né? Então isso teria acontecido.